O milagre que libertou Alessandro. Alessandro tinha apenas 24 anos quando o mundo começou a desabar sobre ele. Desde os 17, ele lutava contra um inimigo invisível, o transtorno bipolar. Os médicos explicavam que seu cérebro oscilaria entre euforias perigosas e depressões profundas, como um pêndulo descontrolado. Remédios ajudavam, mas não curavam. As crises o deixavam exausto, ora cheio de energia, gastando todo o seu salário em coisas desnecessárias, ora trancado no quarto, sem forças nem para levantar. Sua família, apesar do amor, já não sabia mais como ajudá-lo. Filho, você precisa de algo maior do que a gente, sua mãe dizia, com lágrimas nos olhos. Foi numa dessas noites, depois de uma crise que quase o levou a desistir de tudo, que Alessandro se lembrou das palavras de sua avó, uma irmã fiel da congregação cristã no Brasil: quando não há mais jeito, Deus faz o caminho, ela sempre dizia. Ele não era de frequentar igrejas, mas naquela madrugada, sem saber para onde ir, pegou o ônibus até o endereço que a avó lhe dera anos antes, uma pequena sala de culto, sem luxo, onde os irmãos se reuniam com simplicidade e fé. Chegou tímido, de cabeça baixa, vestindo uma camisa social surrada, era tudo o que tinha de mais apresentável. Ao entrar, sentiu algo diferente. Não havia banda, nem telões, nem palmas. Apenas irmãos e irmãs, homens de terno simples e gravata, mulheres com vestidos modestos e lenços na cabeça, todos cantando hinos à capela, com vozes unidas e sinceras. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. O Senhor é bom para os que nele esperam, dizia o hino que cantavam. Alessandro não conhecia a letra, mas as palavras ecoaram em seu coração como um convite. Depois dos cânticos, veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam, e Alessandro, sem saber bem o que fazer, os imitou. Ouviu pedidos simples, mas cheios de fé, por um irmão doente, por uma família em dificuldade, por um jovem que havia se desviado. Quando o ancião perguntou se havia alguém com um pedido especial, ele sentiu um nó na garganta. Não conseguia falar. Mas uma irmã ao seu lado, percebendo sua luta, colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Deus ouve, meu irmão. Fale com ele. Com voz trêmula, Alessandro se levantou. Eu tenho uma doença. Os médicos dizem que não tem cura. Mas eu não aguento mais assim. Não precisou dizer mais nada. O ancião fechou os olhos e começou a orar, e em segundos, dezenas de vozes se uniram à sua, clamando a Deus com uma intensidade que ele nunca havia visto. Senhor, toca neste jovem. Liberta-o, em nome de Jesus. Algumas irmãs choravam. Alessandro sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios, mas de dentro, como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de suas costas. Nas semanas seguintes, Alessandro passou a frequentar os cultos com regularidade. Não foi fácil. Havia dias em que a doença ainda o puxava para baixo, e ele chegava à igreja arrasado, mas os irmãos o recebiam com carinho. Não desista, Alessandro. Deus está operando, dizia o irmão José, um homem simples que trabalhava como marceneiro e sempre tinha uma palavra de ânimo. Ele aprendeu os hinos, participava das orações, e aos poucos, começou a entender que aquela fé não era apenas palavras, era uma força real. Um domingo, durante a Santa Ceia, algo mudou. Enquanto o ancião partia o pão e falava sobre o sacrifício de Cristo, Alessandro sentiu uma emoção tão forte que não conseguiu segurar as lágrimas. Este é o meu corpo, dado por vós, disse o ancião, entregando-lhe o pedaço de pão. Naquele momento, ele entendeu: Jesus havia carregado suas dores, suas angústias, sua doença. Não era só um símbolo, era uma verdade. Naquela mesma semana, ele foi batizado nas águas. O tanque era simples, como tudo na CCB, mas o significado era profundo. Quando emergiu da água, sentiu como se tivesse nascido de novo. Não foi um milagre instantâneo, os remédios ainda eram necessários por um tempo, mas as crises começaram a diminuir. Os altibaixos emocionais, que antes o dominavam, perderam força. Os médicos, surpresos, reduziram suas doses até que, meses depois, ele pôde viver sem eles. O verdadeiro milagre, porém, não foi só a cura física. Foi a transformação do coração. Alessandro, que antes vivia entre a euforia e o desespero, encontrou um equilíbrio que não vinha de si mesmo, mas de Deus. Aprendeu que a fé não era ausência de lutas, mas a certeza de que não estava sozinho nelas.
Hoje, anos depois, Alessandro é um dos irmãos que acolhem os novos na igreja. Sempre que pode, dá seu testemunho de pé, como manda a tradição da CCB, com voz firme e olhos brilhantes. Deus não mudou minha vida porque eu era especial. Ele mudou porque Ele é fiel. E a congregação cristã no Brasil me ensinou uma coisa: a simplicidade da fé é mais poderosa que qualquer remédio, qualquer teoria, qualquer desespero. Ele sorria ao lembrar da primeira vez que entrou naquela sala modesta, sem saber que ali encontraria não só a cura, mas um propósito. Muitos procuram milagres espetaculares, diz aos jovens que chegam perdidos como ele já foi. Mas os maiores milagres acontecem no silêncio, na oração, na mão estendida de um irmão que nem conhecemos. Deus não precisa de holofotes. Ele só precisa de um coração que creia. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos sem alarde e irmãos que vivem o que pregam, Alessandro descobriu que a verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Alessandro nunca esqueceu o dia em que o médico olhou para seus exames e balançou a cabeça, como se não houvesse mais nada a fazer. Você já deveria estar em uma cadeira de rodas, disse o especialista, apontando para as lesões na coluna que, segundo a ciência, só piorariam. Mas naquele momento, enquanto seguirá para casa com o papel amassado no bolso, ele sentiu uma paz que não vinha de si mesmo. Era como se uma voz sussurrasse: confia. Eu já estou agindo. Naquela noite, no culto da congregação, ele não pediu cura. Não fez barulho, não chamou atenção. Só se ajoelhou entre os irmãos, como sempre faziam, e orou com as mesmas palavras simples que aprenderá: Senhor, seja feita a tua vontade. Não havia drama, não havia espetáculo, apenas fé. E foi ali, entre os hinos cantados em uníssono e o cheiro de café que vinha da cozinha dos irmãos, que algo mudou. No dia seguinte, ao acordar, ele sentiu um formigamento nos dedos dos pés. Depois, um leve movimento. Não contou a ninguém de imediato, com medo de ser apenas imaginação. Mas na semana seguinte, ao tentar se levantar da cama, suas pernas que há meses ameaçavam falhar o sustiveram. Não foi instantâneo como nos filmes, não houve clarões nem vozes do céu. Foi um milagre quieto, como um broto que rompe o asfalto sem ninguém ver. Os médicos, quando ele voltou para novos exames, ficaram em silêncio. As lesões ainda apareciam nas imagens, mas a dor tinha ido embora. A fraqueza, também. Isso não faz sentido, admitiu um deles, coçando a cabeça. Alessandro só sorriu. Para Deus, nada é impossível. Mas o maior milagre não foi só o corpo sarado. Foi o coração. Antes, ele era um homem amargurado, cheio de perguntas sem resposta, revolta contra um Deus que, achava, o havia abandonado. Hoje, é ele quem estende a mão para outros que chegam quebrados. Já vi gente entrar aqui arrastando não só o corpo, mas a alma, conta, os olhos brilhando. E sair andando não só com os pés, mas com a esperança. Há pouco tempo, uma jovem chamada Marisa chegou à congregação arrasada. O diagnóstico era esclerose múltipla, e os médicos davam poucos anos de mobilidade. Ela veio por insistência de uma tia, mas entrou com o coração fechado. Não quero falsas promessas, disse Alessandro no primeiro dia. Ele não lhe prometeu nada. Só a convidou para ficar. Para ouvir. Para orar. Semanas depois, durante um culto de quarta-feira, enquanto os irmãos cantavam "A Deus é Amor", Marisa sentiu algo que não sentia há anos: os dedos das mãos, antes dormentes, se mexeram. Não foi uma cura completa de uma hora para outra. Mas foi um começo. E para quem já não tinha esperança, um começo é tudo. Alessandro sabe que nem todos os milagres são iguais. Alguns são visíveis, como suas pernas que hoje o levam a trabalhar, a servir, a abraçar os que choram. Outros são invisíveis, como a paz que encheu o peito de um irmão que perdeu o filho, ou a força que sustenta uma mãe solteira a criar seus filhos sozinha. Aqui, a gente aprende que milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente vive, diz ele, enquanto ajuda a arrumar as cadeiras após o culto. E assim, entre as paredes simples da congregação, onde não há telões nem shows, mas onde o amor é real, Alessandro descobriu que a maior prova de Deus não está nos sinais grandiosos, mas na vida transformada de quem se entrega a Ele. Não é sobre o que lhe tira,
mas sobre o que Ele dá, uma fé que não depende de circunstâncias, uma família que não é de sangue, mas de propósito, e a certeza de que, no silêncio da oração, Deus ainda fala. Ainda cura. Ainda salva. Se você me perguntar como tudo mudou, ele diz, olhando para o céu como se já visse a glória, eu não tenho uma explicação científica. Só tenho uma resposta: Jesus. E isso, para ele, é mais do que suficiente. Alessandro não imaginava que aquele seria apenas o começo. Porque quando Deus começa a agir, não é com meia medida. Alguns meses depois, enquanto ele ajudava na distribuição de cestas básicas para as famílias carentes do bairro, uma mulher se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora que ele já tinha visto algumas vezes no culto, sempre sentada nos fundos, quieta, como se carregasse um peso invisível. Meu filho, você pode orar por mim? Ela pediu, segurando suas mãos trêmulas. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Meu câncer está no estágio final. Alessandro sentiu o coração apertar, mas lembrava bem das palavras que tinha ouvido tantas vezes na igreja: a fé não é ter todas as respostas, é confiar em quem as tem. Naquela noite, durante a reunião de oração, ele levou Dona Maria para a frente. Não havia câmeras, não havia multidão, só irmãos de joelhos, mãos unidas, clamando como quem sabe que Deus ouve. E oraram. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas, com a dor que só quem já esteve no fundo do poço conhece. Quando Alessandro impôs as mãos sobre ela, sentiu algo que não sabia explicar, uma paz que ultrapassava qualquer lógica. 3 semanas depois, Dona Maria voltou ao culto. Mas dessa vez, não estava nos fundos. Estava na frente, com um envelope na mão e um sorriso que iluminava a igreja toda. Os médicos não entendem, ela disse, mostrando os exames. O tumor sumiu. Eles falam em remissão espontânea. Eu falo em milagre. E ali, entre abraços e glórias a Deus, Alessandro entendeu mais uma vez: os milagres não são para engrandecer homens, mas para mostrar que Deus ainda está no controle. Mas a história não parou por aí. Porque quando a notícia se espalhou, pessoas que nunca tinham pisado na igreja começaram a aparecer. Não por curiosidade, mas por necessidade. E a congregação, pequena em estrutura mas gigante em amor, abriu as portas. Não com promessas vazias, mas com a mesma fé que tinha transformado Alessandro e Dona Maria. Um jovem viciado em drogas, que chegou arrastado pela mãe, hoje é diácono. Uma família desestruturada, que veio só para ver se era verdade, hoje serve no Ministério de Crianças. E assim, como um rio que começa com um fio d'água, a obra de Deus foi se multiplicando. Não por mérito de homens, mas pela fidelidade de aquele que prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali. Alessandro, que um dia entrou na igreja arrasado, hoje é quem estende a mão para outros que chegam do mesmo jeito. Não como um herói, mas como alguém que sabe muito bem o que é ser resgatado. Eu não tenho diploma de teologia, ele costuma dizer, mas tenho uma história. E se Deus mudou a minha, pode mudar a sua também. E assim, entre as paredes simples da congregação cristã no Brasil, onde não há holofotes nem fama, mas onde o Espírito Santo age com poder, mais uma vida é transformada. Mais um milagre é vivido. Mais uma prova de que, quando o homem diz é impossível, Deus responde: para mim, tudo é possível. Naquela mesma igreja onde Alessandro encontrou esperança, uma jovem chamada Mariana chegava todos os domingos com o coração pesado. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava uma dor que parecia não ter cura. Há 3 anos, um acidente de carro havia tirado a vida de seu noivo, deixando-a com cicatrizes não só no corpo, mas na alma. As noites eram as piores, o silêncio da casa a sufocava, e as lágrimas vinham sem aviso, como se o tempo não tivesse passado. Seus pais, preocupados, a levaram à congregação cristã no Brasil depois de ouvirem falarem dos milagres que aconteciam ali. Mariana foi relutante. Já orei tanto e nada mudou, ela dizia. Mas algo dentro dela, talvez um resto de fé, a fez entrar naquele domingo de manhã. O culto era simples, como sempre. Os irmãos cantavam hinos com voz sincera, sem instrumentos chamativos, apenas corações unidos. Quando o irmão que presidia começou a falar sobre a dor e a restauração, Mariana sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela.
Deus não prometeu que não teríamos provas, mas prometeu que não passaríamos por elas sozinhos, disse o servo de Deus, olhando diretamente para ela, ou pelo menos foi o que Mariana sentiu. No final do culto, enquanto os irmãos oravam uns pelos outros, uma irmã de cabelos grises se aproximou. Filha, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Ele está aqui hoje, e ele quer te abraçar. Antes que Mariana pudesse responder, a irmã colocou as mãos em seus ombros e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Senhor, sarar as feridas dessa filha. Enche ela da tua paz, da tua alegria. Mostra a ela que tu és o Deus que ressuscita sonhos. Foi então que aconteceu. Mariana sentiu algo quente percorrer seu peito, como se uma mão invisível tirasse um peso que ela carregava há anos. As lágrimas vieram, mas desta vez não eram de dor. Eram de alívio, de uma paz que ela não conseguia explicar. Quando abriu os olhos, a igreja estava em silêncio, mas seu coração estava cheio de uma certeza: ela não estava mais sozinha. Nos dias que seguiram, Mariana voltou. Não porque seus pais insistiram, mas porque ela precisava estar ali. Cada culto, cada oração, cada palavra dos servos de Deus era como um bálsamo para sua alma. Um dia, durante um estudo bíblico, ela ouviu falarem sobre o profeta Elias e como Deus o sustentou no deserto. Se Deus alimentou Elias com pão trazido por corvos, ele pode me sustentar também, pensou. E foi aí que ela entendeu: sua história não tinha acabado no acidente. Deus tinha um propósito para ela, mesmo que ela ainda não visse qual era. Semanas depois, Mariana se batizou. Quando saiu da água, sentiu como se tivesse nascido de novo. Não que a saudade do noivo tivesse desaparecido, algumas dores a gente leva para sempre, mas agora elas não a definiam mais. Ela começou a servir na igreja, primeiro ajudando a organizar os hinos, depois visitando outros jovens que passavam por lutas. Se Deus me deu uma segunda chance, ela dizia, é porque Ele quer que eu ajude outros a encontrarem a dele também. Hoje, Mariana não é mais a moça quebrada que entrou naquela igreja. Ela é uma mulher que sorri com os olhos, que abraça os irmãos com um amor que só quem foi curado entende. Às vezes, quando alguém novo chega com o olhar perdido, ela se aproxima e sussurra: eu sei como você se sente. Mas pode confiar, Deus não desiste de ninguém. E assim, entre aquelas paredes sem luxo, onde o que importa não é o que se vê, mas o que se sente, mais um milagre se soma à lista. Não foi um milagre barulhento, com trombetas ou fogos, mas um daqueles silenciosos, que mudam uma vida para sempre. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nas grandes curas físicas, mas nas almas que são restauradas, nos corações que voltam a bater com esperança. E Deus, que tudo vê, sorri. Porque cada vida transformada é um testemunho de que Ele continua agindo, hoje, aqui, agora. Basta crer. No mesmo salão onde Maria agora compartilha sua fé, sentava-se um jovem chamado Lucas. Ele chegara arrastado pela mãe, depois de anos se afundando em vícios que roubavam não só seu dinheiro, mas sua dignidade. As mãos tremiam, os olhos vermelhos denunciavam noites sem sono, e o cheiro de álcool ainda impregnava suas roupas. Quando entrou, evitou olhar para qualquer um, como se o peso da vergonha o empurrasse para o chão. Mas ali, entre os hinos suaves e as orações sinceras, algo começou a mexer dentro dele. Era a primeira vez que Lucas ouvia falarem de um Deus que não o julgava pelo que ele havia feito, mas pelo que ainda poderia ser. As palavras do irmão que pregava naquela noite pareciam dirigidas só a ele: Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. E se você der a Ele os cacos da sua vida, Ele vai fazer um vaso novo. Lucas sentiu as lágrimas queimarem, não de dor, mas de um alívio estranho, como se uma corrente invisível se rompesse. Naquela noite, ele não teve forças para levantar a mão no apelo, mas uma irmã de cabelo grisalho, que já havia visto muitos como ele, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Filho, você não precisa se apressar. Deus já está trabalhando em você. E foi assim, aos poucos, que Lucas começou a voltar. As primeiras semanas foram difíceis. As tentações batiam à porta como um credor implacável, e as memórias do que lhe havia sido perseguiam. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava-se do abraço apertado do irmão que o recebia na porta do salão, ou da voz firme do pastor dizendo: a vitória não é não cair, é levantar toda vez que cair. E Lucas levantava. Até que veio o dia em que ele mesmo se surpreendeu.
Estava no culto, de cabeça baixa, quando sentiu uma paz tão profunda que pensou ter sido só imaginação. Mas não era. Era real. O vazio que antes enchia seu peito havia sido preenchido por algo que ele não sabia nomear, mas que agora reconhecia: era Deus. Não o Deus distante que ele imaginava, mas um pai que o esperava de braços abertos o tempo todo. Hoje, Lucas é quem estende a mão para outros que chegam como ele chegou. Não com palavras bonitas, mas com a verdade simples de quem viveu. Eu sei que parece impossível. Mas se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a sua também. E quando algum irmão novo olha para ele com ceticismo, ele apenas sorri e conta como era antes, como se falasse de outra pessoa. Porque na congregação, os milagres não são só histórias que se ouvem, são vidas que se veem. São os olhos que brilham de novo, as mãos que param de tremer, os sorrisos que voltam depois de tanto tempo apagados. E cada um deles é uma prova de que, quando Deus toca uma vida, nada fica igual. E assim, entre orações, hinos e o cheiro de café depois do culto, a obra continua. Silenciosa para o mundo, mas estrondosa para quem vive. Porque o maior milagre não é o que se vê, mas o que se sente no coração, e isso, ninguém pode negar. O último passo do milagre. Era uma tarde como outra qualquer quando ele entrou pela porta da congregação pela primeira vez, olhos baixos, mãos trêmulas, o peso de um passado que parecia impossível de carregar. Mas ali, entre abraços sinceros e palavras que não julgavam, algo começou a mudar. Não foi de repente. Foram pequenos sinais: a noite em que conseguiu dormir sem pesadelos, o dia em que segurou um copo sem derramar uma gota, a primeira vez que riu sem lembrar das lágrimas. Até que, anos depois, foi ele quem estendeu a mão para outro homem quebrado na porta da igreja. Eu também achei que não tinha jeito, disse, com a mesma calma de quem já viu o impossível se tornar real, mas Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente parar de desistir de nós mesmos. E ali, naquele gesto simples, o milagre se completou. Não era mais sobre ele, era sobre a corrente de graça que não se rompe. Porque o maior milagre não é só a vida transformada, mas a vida que, transformada, se torna farol para outras. Não há fórmula, não há mérito, apenas um Deus que insiste em escrever finais novos onde o mundo só vê pontos finais. A lição que fica. Talvez o milagre não seja tirar o sofrimento, mas mostrar que ele não tem a última palavra. Que as cicatrizes podem se tornar mapas para quem ainda está perdido. E que, no fim, a maior prova de Deus não está nos relâmpagos do céu, mas nas mãos estendidas na terra, nas suas, nas minhas, dizendo: segura. Eu também estive lá. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, mas confiar que Ele que as tem. E a vida? A vida é o lugar onde os milagres vestem pele, chorem, sorriem, e começam de novo.